do livro do profeta Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, é um livro que mostra a vontade de Deus sobre o seu povo. É um livro muito rico de ensinamentos, de relacionamento. Por isso, gente, eu escolhi esse livro para a gente fechar o nosso mês pensando, refletindo sobre gratidão. Mas hoje à noite eu quero ir um pouco além da gratidão. Existe algo um pouco além da gratidão? Existe. Como é que se chama isso? Honra. Todo mundo que honra é porque entendeu a gratidão. Agora, nem todo mundo que entende de gratidão amadurece para o nível da honra. Por que eu estou dizendo isso? O ano está acabando. Este ano pode ter te trazido algumas boas lições e você ter aprendido e entendido muito profundamente sobre o relacionamento com Deus. E aí esse ano não vai ser nem ruim nem bom. Vai ser um ano onde você entendeu que Deus está trabalhando na sua história. E 2020 será igual. Ou pode ser um ano onde você, infelizmente, não aprendeu muito sobre andar com Deus e ter um coração moldável na presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver. Semana passada, o pastor Zé Roberto, quando falou de gratidão, mostrou muito exemplo de Davi. E eu já estava pensando, lendo um pouquinho sobre Davi. Eu vou seguir na mesma toada. Só que eu quero pensar no último discurso, no último ensino, nas últimas palavras do grande rei Davi, que foi um homem que salmodiou, agradeceu e ensinou o seu povo a andar com Deus. Segundo Samuel, capítulo 23, deixa sua aberta, nós vamos começar no verso 1, mas nós vamos fazer uma viagem por esse texto mesmo. Diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Aí Davi começa dizendo: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra estava em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Aí Davi diz: a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Queridos, a palavra de Deus em 2 Samuel mostra que não apenas um homem que está indo para a glória e está fazendo uma reflexão sobre a vida, e esse é o nosso grande exercício no nosso último domingo da década. Você percebeu isso? Nós estamos fechando uma década, não apenas um ano. Nossos filhos estudarão no futuro na história, em meados de 2010, na década de 10. Década de 10 para mim, que nasci em 71, não parece, eu sei, você ia falar que eu nasci em 88, não, eu nasci em 71. Década de 10 para nós é a década de 1910, quando os carros da Ford começaram a ser produzidos em larga escala, aquela coisa toda, o Fordinho. Agora os nossos filhos vão falar da década de 10, de 2010. É uma outra mudança. E eu estou dizendo isso porque
nós temos que começar a avaliar o que nós aprendemos de Deus até aqui, porque há estudos profundos, e eu vou começar a falar disso semana que vem, que 2020 será uma década decisiva na história da humanidade, muito por causa do desenvolvimento tecnológico e social, das fronteiras da globalização e uma série de coisas. O mundo que antes demorava 50 anos para mudar, hoje muda em menos de 5. Então pensar que nós estamos finalizando uma década, você está ouvindo o último sermão da década, se você não vier terça-feira, é uma responsabilidade muito grande. E Davi olhou para toda a sua vida, para toda a sua história, e ele viu essa responsabilidade. Quando nós estamos em 2 Samuel 23, olhando as últimas palavras de Davi, nós estamos fazendo uma viagem no tempo e indo para 985 antes de Cristo. É tempo para chuchu. E ali o homem de Deus fala as suas últimas palavras, não que Davi falou e morreu, mas foi o último momento onde ele expressou a sua grande experiência com Deus, onde ele pode ter deixado o ensinamento para os seus filhos. 2 Samuel não é um livro de ordem cronológica, as coisas aqui estão um pouco misturadas, eu vou provar para você daqui a pouco. Mas o mais lindo e o mais bonito, a grande ênfase, é que Davi, próximo de ir embora desta terra, resume toda a sua grande experiência de vida, mostrando a gratidão pela fidelidade de Deus. E uma fidelidade de Deus para com Davi, para com um homem de Deus. E ele então fala da fidelidade na relação de uma aliança. Não era uma fidelidade simplesmente por aquele ano, ou por ele ter envelhecido, ou por seus filhos estarem no caminho do Senhor. Não, é por toda uma vida. É por toda uma história. Ele vai usar até na sua fala, é toda por uma dinastia, antes dele e depois dele. Tanto é que o verso 1, esse grande homem de Deus é marcado antes de tudo como filho de Jessé. As últimas palavras de Davi mostram não apenas a sua humildade, como Deus escolheu quando ele era ainda um menino. Ele era um adolescente que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. O grande profeta Samuel chega para ungir Davi. Jessé vai passando os filhos mais velhos na frente, e o profeta pergunta: não tem mais ninguém para ungir? E aí o pai se lembra que tem um menino lá no campo. É esse menino que agora é um velho. É esse menino que vai entregar marmita para os irmãos e vira lutador contra gigante. É esse menino que vira o homem das grandes canções da sua nação. É esse filho de Jessé. Jessé podia ser chamado naquela época de Zé, de tão comum que era esse nome. Ele era um filho de um homem comum, e que se tornou o grande rei da nação. Se você vai em Israel hoje, o centro de imprensa do governo se chama Salão Rei Davi. Por quê? Porque ele começa a sua jornada, e lá como filho de Jessé, ele vê a fidelidade de Deus. Depois ele se torna um vaso de honra, um vaso de unção. Ele vai dizer que Deus coloca palavras em sua boca, de que o Espírito Santo do Senhor fala através de sua língua. Ele tem uma unção profética. Um homem marcado pela direção de Deus em sua vida, em sua história. E o texto mostra que esse homem, que entrou na história apenas como filho de Jessé, é um homem exaltado por Deus. Agora, saber que Davi foi um homem exaltado por Deus, não é dizer que Davi foi um homem perfeito, não. Ele foi um homem tratado por Deus. Existem algumas páginas da sua história que são difíceis. Ele mandou matar gente inocente. Ele era um homem muitas vezes temperamental, que não pensava para agir. Tanto que depois você vai olhar, segundo Samuel ainda 24, ele mandou fazer um censo que Deus não pediu. Mas agora, quando ele olha para toda a sua vida, é uma vida limpa, é uma vida purificada, apesar dos seus erros, apesar das suas meninices,
apesar das suas inquietações. Então ele está louvando, bendizendo, porque apesar dele mesmo, Deus foi glorificado na fidelidade de vida. Deus foi fiel para com Davi. E Davi está louvando, dizendo: como eu sou grato a um Deus que se tornou meu amigo, companheiro na minha jornada, companheiro na minha história. Louvado seja Deus. Não por 1 ano ou 2, mas uma construção de vida plena. E Davi termina as suas últimas palavras mostrando um contraste. Davi fala: Deus foi bom para com a minha vida, Deus me deu prosperidade familiar, na minha geração, na minha dinastia, mas não é a mesma coisa com o ímpio. O ímpio se desvia do caminho de Deus. Ele diz lá no verso 6, os perversos são lançados fora como espinho. Davi deixa claro, tem gente que deixou a fidelidade de Deus tratar da sua vida, tratar da sua história, tratar do seu caráter. Mas tem gente que ficou numa perversão, numa versão má de pensamentos, caminhos, jornadas. Gente que optou em desviar-se da vontade de Deus. Aí ele está dizendo: eu preferi deixar Deus governar a minha vida. Eu preferi deixar Deus direcionar a minha história. A gente vê aqui uma gratidão madura, não porque ganhou de Deus um presente, não porque ganhou de Deus mais uma oportunidade, não, é uma gratidão madura por um todo um contexto de vida, de história, de tempo, onde Deus merece ser louvado. E aí, meus queridos, surge a nossa primeira grande pergunta da noite. Nós teremos 3 perguntas. A primeira grande pergunta da noite é: qual é a base dessa gratidão? Por que Davi é capaz de olhar para toda a sua história de vida e ter um coração plenamente grato a Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus em toda a sua história? Eu quero pensar com vocês, segundo o texto, que a grande base de gratidão foi uma influência temente. Diga comigo, influência temente. Davi foi um homem influente. Só que a sua caminhada de influência na nação foi sempre marcada pelo temor a Deus. Eu disse a vocês que um dia ele saiu de casa para entregar marmita para os irmãos e virou matador de gigante. Ele só conseguiu fazer isso porque quando ele chega para entregar o almoço dos irmãos, tem um gigante ofendendo o povo de Deus, tem um gigante ofendendo a Deus, e Davi tem tanto temor de Deus que ele fala: qualquer um pode brigar com esse incircunciso, inclusive eu. Tentam colocar a armadura do rei, ele não aceita. Ele fala: eu prefiro usar a minha laçadeira. E depois você vai ver toda a sua história de vida. Quando ele é perseguido por Saul, quando ele tem que dar uma de louco e viver entre os filisteus, quando uma de suas mulheres o despreza, quando o seu povo o despreza, ele continua avaliando toda a sua vida pelo temor que ele tem a Deus. Tanto que agora, no final da sua vida, lá no verso de número 3, ele vai dizer: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã, numa manhã sem nuvens. Eu acho isso lindo demais. Queira Deus que ao final das nossas vidas, não apenas no final do ano, eu e vocês sejamos gente que olhe para trás e perceba que governamos a nossa vida com temor de Deus. Amém. Davi está no palácio, mas ele nem sempre viveu no palácio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando ele diz aqui, governar com temor de Deus, quem governa com temor de Deus, ele está falando de quem tem domínio sobre algo. Ele está falando, em hebraico, de quem dirige a vida. Um homem que governa os seus caminhos. É um homem que dirige a sua vida. Uma mãe que governa a sua casa. É uma mãe que dirige a sua casa. Então diga comigo, todos nós exercemos influência. Todos nós.
Seja menino entregando marmita para os irmãos. Seja um homem tendo que liderar uma nação. Todos nós precisamos exercer a nossa influência. Ou seja, agir na posição que Deus nos colocou, mas agir com profundo temor. Você precisa entender que onde você está, seja como pai, como filho porque se eu não der um bom exemplo como filho, meu pai não sabe que fez uma boa lição de casa. Você, independente do cargo, entre aspas, ou posição que ocupa, exerce influência. Ah, mas eu não ajudo em nada aqui, eu só sou membro da igreja. Então seja um bom membro. Um membro que influencia bem o seu pastor. Um membro que dá exemplo para os seus pastores se sentirem motivados a continuarem a pregar o que nós estamos pregando. Não tem ninguém fora do reino de Deus que não tenha que ser sal, não tenha que ser luz, não tenha que exercer influência. Um professor numa sala de aula exerce influência. E um aluno também. Quando eu sou um bom aluno na minha sala de aula, com temor a Deus, eu mostro que o meu professor é um homem honrado. Quando eu sou um bom empregado na minha empresa, eu mostro que eu justifico o bom salário do meu patrão, ou que eu preciso de fato merecer um bom salário do meu patrão. A gente pensa que dominar e exercer influência, de uma maneira geral, liderar, é só para quem tem um cargo. Não, gente. Nós somos cidadãos dos céus nessa terra. E enquanto cidadãos dos céus, nós estamos influenciando outros a quererem ir para o céu também, em nome de Jesus. Então você exerce influência. Como pai, como filho, como esposa, como aluno, como empregado, como vizinho dos seus vizinhos, como cidadão desta terra. Eu dei o exemplo, que essa igreja tem o privilégio, desde que eu estou aqui, nós já temos 2 zeladores. Então, toda vez que eu chegava aqui na igreja, mesmo quando eu vinha visitar para pregar, eu via o Joca lá na frente, o Joca já tinha um sorriso, já tinha uma piada, já tinha um bom humor. Dá gosto você entrar numa igreja onde o zelador está animado. Ele é só o zelador, mas ele influencia quem chega. Hoje a gente tem o seu Adilson. O seu Adilson também tem sempre um sorriso no lábio, trabalho de formiguinha, mas está sempre para cima. Porque eu, como pregador visitante, já fui em igreja com um zelador mal-humorado. Irmãos, você desce do estacionamento da igreja orando: Senhor, é aqui que é para eu estar mesmo? Não é para eu voltar? Então, onde você está, você pode ser influência. E Davi diz: existe uma influência que ela é bem feita, quando alguém exerce a sua influência, buscando a aprovação santa e pura que vem de Deus. E isso significa governar com temor. Saul foi um rei reprovado por Deus, foi o rei antes de Davi. E quando você vai analisar o governo de Saul, Saul governava pensando nos outros reis, querendo se comparar com os outros reis, agradar ou desagradar o coração do povo, pensando no que os outros reis faziam. Davi, diferente disso, governou bem, porque apesar das suas falhas e imperfeições, tinha o temor de Deus como sinal de aprovação. Ele buscava aprovar, ser aprovado e conquistar o sim do Senhor Deus. Eu quero pensar com você que o nosso padrão de vida tem que ser aprovado a partir da justiça, da bondade e da misericórdia de Deus. Se eu for um empregado, um aluno, um subalterno, cheio da misericórdia de Deus, eu vou estar influenciando quem está acima de mim. John Maxwell tem um livro, um pastor e líder cristão, chamado Liderança 360 Graus, onde ele diz isso: independente da sua posição, você está ali mostrando a bondade de Deus ou não, mostrando a misericórdia de Deus ou não. E eu quero dizer uma coisa: Davi era um rei de Deus para aquela gente, porque ele governava querendo a aprovação de Deus, não dos homens ou dos outros reis. O que aconteceria na nossa cidade se cada comerciante, se cada mãe, se cada pai, se cada funcionário público, se cada professor, se cada motorista exercesse a sua influência no temor de Deus? Nossa cidade ia ser impactada, sim ou não?
Sim. E deixa eu dizer uma coisa que é linda. Quando você está estudando o segundo livro de Samuel, a ideia de rei de Deus é um comparativo a ser filho de Deus. No hebraico há um jogo de palavras onde a palavra governante e rei é sinônimo de filho. Tanto é que quando Deus chamou a Davi, Deus disse: eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor. Olha que coisa linda. É um pai que, se o filho errar, e qual filho não erra, puxa a orelha ou chega a varinha. Mas só por isso vai deixar de amar? Nunca. Se precisar de disciplina, mas nunca deixa de amar porque errou. Esse é o sentido da bondade, da misericórdia e da justiça. Por isso eu e você devemos exercer a nossa influência com temor de filhos de Deus, com temor de quem honra o Pai em bondade e misericórdia, e não gente que governa, que lidera, que influencia, como se fosse dona do seu próprio nariz. Porque gente que pensa assim é gente que não conquista um coração grato, não amadurece na gratidão. Qualquer coisa reclama, se amargura. Nem o próprio Jesus, que tinha toda a autoridade dada pelo Pai, viveu isso. Lá em João capítulo 5, verso 30, o próprio Jesus diz: por mim mesmo nada posso fazer. Jesus está dizendo: eu estou submisso ao Pai. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas sim aquele que me enviou. Ou seja, gente grata exerce a sua influência na vida, na sociedade, na família, na igreja, porque tem um coração submisso. Você nunca vai ver gente grata sendo arrogante, é contraditório, é paradoxal. E aqui Jesus diz que ele mesmo, na posição de filho, procura agradar o seu pai. Quando Davi dá o seu último salmo, ele diz: filhos submissos governam tão tementes a Deus, exercem uma influência tão temente. E aí ele diz, eu acho isso lindo, que são como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. Hoje de manhã estava um dia assim, quem veio para a igreja hoje de manhã, o céu de brigadeiro, né? Porque o brigadeiro só voa na bolha, só sai da base militar para voar quando céu azul. E diz o texto, gente que tem essa influência temente, é como claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Filhos submissos a Deus de tal maneira, que trazem aquecimento, trazem calor, trazem oportunidade para outros frutificarem, trazem luz, trazem claridade. Numa única palavra, são filhos que abençoam por onde passam. Não é só gente grata, porque põe no Facebook o último carro que comprou, o último celular que ganhou no Natal. Não, não é dessa gratidão que eu estou falando. É de gente grata porque sabe que a sua vida pode abençoar o outro. Sabe que o seu muito obrigado dentro de casa tem peso. Sabe que o seu muito obrigado para o vizinho vai abençoar, vai enriquecer, vai trazer alegria, vai trazer ânimo. Nós vivemos numa sociedade fria, de gente com o coração frio. Então nós precisamos de filhos que inspiram alegria, inspiram aquecimento, calor no coração. Não é gente que por causa da religião fica reprimindo e anulando os outros, não. Mas gente que, porque tem consciência da graça de Deus, começa a aquecer outras vidas, começa a abençoar outras vidas, começa a usar da sua influência. Por isso que Davi chega para entregar a marmita e compra a briga com o gigante e sai vencedor. Por isso que Davi escreve uma poesia quando pastoreia, e até hoje o Salmo 23 é recitado por nós. Porque é gente que está com o coração tão ligado na bondade, na misericórdia de Deus, que continua por gerações
deixando uma palavra de coragem, de firmeza, de ânimo. A gente não está chamando você para ser grato simplesmente por causa do ano de 2009, mas que você exerça a sua influência temente, não porque você acerta tudo, não porque você é bom em você mesmo, mas porque você sabe que sobre a sua cabeça repousa a graça de Deus. Você podia dizer, a hora que eu acabar de dizer, você diz um aleluia, mas para valer, hein? Você não é merecedor de nada, mas Deus derramou graça sobre a sua vida. Davi sabia disso. Na versão que eu li para vocês, no verso de número 5, ele disse: a minha dinastia, a minha casa, meus filhos, a minha geração está de bem com Deus. E se você ler o texto, ele explica: Deus fez uma aliança eterna comigo. As traduções modernas da Bíblia mostram um Davi positivo. A minha casa está boa, a minha família está bem, porque não é eu mesmo, mas foi a bênção de Deus. Agora, se você pegar uma Bíblia mais antiga, as versões mudam. Deixa eu te mostrar como é que está na versão da Bíblia Revista e Corrigida, que diz assim: ainda que a minha casa, olha como diz o texto, não seja a tal para com Deus, contudo Deus estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Uma das Bíblias que o povo mais gosta, mesmo sendo uma Bíblia de linguagem arcaica, a versão do Rei Tiago, a do King James. Na King James aparece assim: ainda que a minha casa não seja assim com Deus, todavia, Ele fez comigo um pacto eterno. Davi está dizendo, eu não venho de uma família onde todo mundo é crente. A minha casa, não dá para dizer que é a família mais firme da igreja. Eu acho isso tão bonito, tão sério, porque ele está dizendo, apesar, contudo, todavia, Deus derramou sua graça sobre a nossa casa. Gente, como isso quebra a nossa síndrome de perfeição, não é verdade? Como isso tira de nós a ideia de que somos aprovados porque somos os tais. Mentira! Ele diz aqui, ainda que a minha casa não é a tal, não seja tal. Não fui eu que resolvi amar a Deus, foi Deus que resolveu amar a nossa família primeiro. Foi Ele que resolveu derramar a graça. Davi mostra confiança em Deus, apesar da sua indignidade. Ele não era merecedor de que Deus cuidasse como Deus cuidou, de que Deus favorecesse como Deus favoreceu, de que Deus fosse bondoso como Deus foi. Eu não sou digno, mas que Deus foi bom comigo. Isso Deus foi, aleluia. Você tem essa consciência? Porque muitos crentes se tornam ingratos por perderem essa consciência. Gente que perde a noção do contraste entre a grandiosa bondade de Deus e o nosso arrogante orgulho que às vezes está escondido. Davi chega no final da vida e ele fala, se não fosse a graça de Deus eu seria orgulhoso. Eu já teria detonado a minha família, eu já teria pisado na bola com Deus, eu já estaria fora dos caminhos, mas foi a misericórdia, a bondade, a graça de Deus. Nunca foi mérito meu, nunca foi justiça pessoal, eu nunca fiz nada de bom, mas foi a graça e a bondade de Deus sobre a minha vida, que me trouxe até uma velhice cheia de gratidão a Deus. Eu e você podemos envelhecer, atenção juventude, eu e vocês, porque eu me considero jovem de espírito, nós podemos envelhecer, confiando na mesma graça de Deus. Talvez vai nos faltar beleza, né? Porque o tempo foi levando a beleza dos meus cachos. Eu tinha uma pele de pêssego, agora estou com uma olheira terrível. Já não tem mais aquela formosura. Mas o coração vai se renovando. Por quê? Porque a gente vai testemunhando como Deus continua sendo.
fiel, misericordioso. Ainda que algumas coisas não saíram esse ano como a gente sonhou, mas a gente não pode dizer que Deus não foi bom. A gente não pode dizer que Deus não foi fiel. A gente não pode dizer que Deus não foi misericordioso, porque as misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã sobre as nossas vidas. Isso me dá força para envelhecer, irmão. Eu espero que também te contagie. Porque Davi termina dizendo as suas últimas palavras de um grupo de pessoas que não quis se submeter a Deus. Davi termina este salmo falando de um grupo de pessoas que não queriam ter esse temor, essa influência temente, essa submissão à graça, à fidelidade, ao cuidado de Deus. Gente que talvez se achava justa aos seus próprios olhos. Gente que talvez se achasse merecedora de coisas ainda maiores e melhores. Sabe como esse grupo é chamado por Davi? De ímpios e de perversos. E ele vai dizer que gente assim rejeita viver os caminhos de Deus. Se filhos influentes por temor, são filhos que aquecem corações, abençoam vidas, gente perversa e ímpia é o contrário. Ele não vai chamar a gente assim de grama, que facilita para florescer e crescer. Ele vai chamar a gente assim de espinhos. Verso 6 ele diz: os perversos serão lançados fora como espinhos, e espinhos não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou usa um cabo de madeira para tocar espinho. Sabe o que ele está dizendo? Que os espinhos são intocáveis. Espinhos não se toca. A gente ganha uma rosa bonita, a gente tem até medo de pegar por causa de espinho. Pensando nisso, é possível dizer que gente ingrata é um espinho intocável. Gente que não reconhece a graça, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, é gente que a palavra não consegue tocar, que um louvor não consegue tocar, que um bom testemunho não consegue tocar. Gente ingrata é difícil de ser tocada nessa geração. Gente ingrata quer ter tão mais coisas que não consegue nem agradecer nem o que Deus já derramou de vida sobre si. E gente assim, você pode fazer o que for, você não consegue tocar o coração. Espinhos são lançados fora até que Deus quebrante, até que Deus trate, até que ele murche, e depois de murcho, ele reconheça a graça de Deus. Agora, a segunda grande pergunta da noite é: se Davi não era perfeito, como é que ele conquistou? Como é que ele aprendeu? Como é que ele adquiriu tal temor de Deus? Ele não foi um camarada perfeito, ele fez muita caca, muitos erros. Em alguns momentos ele foi até maldoso. Mas como é que ele aprendeu, adquiriu tal temor para chegar no fim da vida tão bem com Deus assim? Aí, meus queridos, aí entra um pouco do estudo teológico, de você entender os livros da Bíblia. E ano que vem nós vamos estudar bastante a Bíblia, amém? Ai, ai, ai. Esse amém não me convenceu. Ano que vem você vai estudar bastante a Bíblia. Amém? Por quê? Porque quando você está lendo o livro de 2 Samuel, ele não é, como eu disse, um livro na ordem cronológica. Aí você está lendo as últimas palavras de Davi, e dali a pouco começa uma lista dos grandes guerreiros que lutaram ao lado de Davi. E quando você chega no capítulo, você chega no verso de número 13, até o verso 17, conta uma história de Davi. Deixa eu ler para vocês. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Se você já leu a Bíblia, caverna de Adulão é um lugar onde o Davi se escondia de vez em quando Saul queria matá-lo. Davi fugiu de Saul de 12 a 15 anos. E num desses períodos ele se escondia num lugar escondido, numa cidade chamada Adulã. Em Adulã havia muitas cavernas, e Davi se escondia numa delas.
enquanto um grupo de filisteus, que são os inimigos do povo de Deus de Israel, tinha entrado na terra e se acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, uma caverna que ele se escondia, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Estava um dia quente como hoje, naquela época não tinha Coca-Cola, Guaraná. Aí o Davi falou: quem dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém, que é o vale de Refidim. Então, 3 daqueles guerreiros, amigos de Davi, atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna, trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Você como ocidental, você como gentil, essa história não fez muito sentido. Não fez para mim quando eu li a Bíblia pelas primeiras vezes. Mas se eu tivesse nessa audiência muitos judeus, o judeu entenderia. Por quê? Porque essa história de Davi aconteceu em 1017 antes de Cristo. Ou seja, 32 anos antes daquele momento onde Davi falou os seus últimos salmos. Essa história não aconteceu agora. Você está lendo Samuel 23, aí ele faz uma viagem no tempo, ele volta lá para trás. E quando ele volta lá para trás, ele não mostra um Davi guerreiro. Ele não mostra um Davi mandando em todo mundo. Ele mostra um Davi exilado. Um Davi ungido por Deus, temente a Deus, mas que por inveja do rei, está num período ruim da vida, ele está fugindo, ele está vivendo no deserto, está lá na caverna. Talvez 2019 foi um ano difícil para você. Talvez 2019 foi um ano de caverna. Talvez 2019 foi um ano que você fugiu de gente que você não queria nem enfrentar. 2019 para mim foi um ano muito difícil, eu enterrei muita gente que eu amei. Não foi um ano fácil para o meu coração. Eu entrei em alguns momentos numa caverna e busquei a Deus, porque eu falei: Deus, o que está acontecendo? Davi está lá com o coração pesado. Aí ele se lembra que lá no vale de Refaim, próximo a Belém, num dia quente como esse, calor, tinha uma aguinha geladinha, fresca, gostosa, boa de beber. Está entendendo? Está entendendo? Só que ele está no deserto, ele não está perto da água. E por que ele lembrou dessa água, Oswaldinho? Porque era perto da cidade natal. Davi era de Belém. Ele teve uma lembrança de infância. Mas não dá para beber dessa água. É 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. É como ir daqui para Hortolândia a pé. Alguém quer ir daqui para Hortolândia? A pé? E voltar para tomar água? Não. Davi queria, mas não podia. Por quê? Porque lá está cheio de filisteu. E quem é filisteu? Quem também quer matar Davi. Veja, Davi está fugindo de Saul e a terra cercada de filisteu. Não anima, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Davi está aqui, ó, em Adulã. Já está aqui. Davi está aqui em Adulã, ó, vivendo, fugindo de Saul. Aqui tem Belém. Toda essa água aqui, ó, é do vale de Refim. Essa fonte que ele está falando talvez estivesse por aqui. Daqui de Adulão aqui, ó, 20 quilômetros. Não dá para você andar isso a pé. Está lá bem no meio do acampamento dos filisteus. Talvez tem gente pensando: Oswaldinho, eu tenho temor a Deus, mas esse ano eu queria fazer um negócio e o negócio não aconteceu. E sabe o que eu acho interessante, que o texto bíblico diz, que é lindo? Que o Davi não pediu a água. Ele simplesmente expressou: quem me dera, oxalá, se Deus me ouvisse
e eu bebesse daquela água. Ele não pediu, ele não ordenou, ele não induziu. O verbo em hebraico está numa voz passiva. Ele simplesmente transpareceu o que sentia. Mas sabe o que foi lindo? Quando ele falou isso, ele sensibilizou aquele grupo de homens que estava perto dele. Aqueles homens bravos, guerreiros, olharam para o coração do seu companheiro, do seu amigo e falaram: poxa, nosso rei, nosso líder, precisa um pouco daquela água. Aí sempre tem um amigo que é meio doido. Você tem amigo doido, irmão? Eu tenho amigo doido. Quando eu queria pedir a Débora em casamento, eu queria fazer serenata, o Xande que falava: Oswaldinho, vamos lá, vamos enfrentar o pai dela. E Davi tinha 3 amigos doidos. Um virou para ele e falou assim: cara, vamos buscar água para o rei? Vamos embora. Está no meio dos filisteus, meter cara, vamos lá, vamos embora, partiu. Vamos embora. #fumo. E foram. Davi não pediu, mas eles olharam a sinceridade e sensibilizaram com o coração do seu companheiro. Eu queria perguntar para você hoje à noite: os nossos desejos têm sensibilizado o coração de alguém? O pastor Zé nesse ano falou: poxa, a gente podia, agora está na hora de mexer nesse chão aqui, colocar um piso, trocar. Lembra do tapete ruim que a gente tinha aqui? Era difícil, né? Era ruim, mas estava bom. Agora ficou melhor. Saiu que estava ruim, mas estava bom. Mas ficou melhor do que o que estava ruim, mas era bom. Aí um dia o pastor Zé falou: a gente podia trocar esse tapete. Um irmão querido da igreja ouviu. Chegou em casa, tocou uma ideia com a esposa: vamos dar o piso para a igreja? Vamos. Tudo, deu tudo. Doido de Jesus, aleluia. Às vezes a gente tem que fazer umas loucuras para Deus, irmãos. Lá no Natal de casa, estava na casa da minha sogra, dali a pouco meu sobrinho estava pegando tampinha. Onde você vai com essas tampinhas, Nicolas? A tia Dé quer as tampinhas para levar para a igreja. Até na casa da minha avó, uma coisa que nasceu, por quê? Porque essa igreja aprendeu que se juntar a tampinha, a gente troca por cadeira de roda. A moeda dessa igreja é tampinha. Você às vezes não tem dinheiro, mas se tiver tampinha, seja bem-vindo. Traz, porque a gente transforma em cadeira de roda para a glória de Jesus. Porque tem alguém que sensibilizou o coração de alguém, e de repente a gente tem uma comunidade de gente, uma comunidade inteira juntando tampinha, porque alguém está precisando de uma cadeira. Davi só estava precisando, irmãos, da água de Refidim. Era uma questão de alma, de coração. E sabe o que aconteceu? Os 3 guerreiros foram, atravessaram aquela terra distante, ralaram, foram de madrugada, entraram na noite, veio até um deles que era mais moreno, assim, mais negão. De noite ele se escondeu, subiu, falou: os caras estão dormindo. Aí um entrou, chegaram lá na fonte de Refidim, botaram os seus odres, encheram d'água, tomaram, falaram: o rei sabe que a água é boa. Beberam da água, juntaram nos cantis, trouxeram, atravessaram mais 20 quilômetros a pé, se escondendo de filisteus, se escondendo de Saul. Um trabalho lascado. Chegaram e falaram: toque, rei, a sua água. Aí Davi: vocês foram lá buscar? Vocês atravessaram os vales? Vocês passaram no meio do acampamento filisteu? Pode ler seu texto. Quem lê indevidamente fala assim: que louco é Davi, que ingrato é Davi. Os caras ralaram, trabalharam, agora ele jogou a água no chão. O que ele está fazendo? Meus irmãos, Davi recusou a água. O texto bíblico diz, no verso de número 17, que Davi gritou: o Senhor me livre de beber essa água. Davi, nesse momento, irmãos, no meio do deserto, ele revela a consciência que ele tinha da sua própria indignidade. Davi não bebe a água, porque ele sabe que ele não é digno dessa água. Ele olha e fala: essa água foi tão pura, tão bonita, cercada de gestos tão bem intencionados, que eu não posso nem beber, porque eu não sou digno. Ai de mim. Ele diz uma expressão muito parecida com a expressão do profeta Isaías, quando vê a Deus no capítulo 6. Ele fala: não,
eu tive um desejo, mas o meu desejo pessoal não pode ser confundido com o desejo de Deus. Talvez em 2019 você quis algumas coisas e Deus não te deu, e isso foi bom. Porque nem todo desejo que o ser humano tem pode redundar em coisa boa. Você está lendo o livro de Hebreus e o texto bíblico fala no verso 24 que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. O texto continua dizendo que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que estar numa grande posição, que é ser sobrinho do faraó, sem realmente ter o coração nas coisas de Deus. Talvez esse ano Deus fechou algumas portas, ou talvez você teve que recusar algumas portas, porque você sabe que você não está preparado diante de Deus. Nem todo desejo aparentemente bom se torna bom quando a gente toma dele indevidamente. Deixa eu te dizer uma coisa. A gratidão cresce na vida dos filhos de Deus quando nós reconhecemos que nem sempre merecemos o que nós desejamos. Cuidado com os seus desejos. Davi desejou uma água pura. Quer uma coisa mais pura do que água? A água não é moral, ela é neutra. Ela não é imoral. Mas Davi falou: essa água não é para mim. Não sou eu que tenho que beber. Muita gente da nossa geração é ingrata. E eu digo para vocês, a ingratidão cresce na expectativa da pessoa ter todos os seus desejos pessoais realizados. E por que é mal, pastor Oswaldinho, ter todos os desejos pessoais realizados? Porque é como se você e os seus planos estivessem acima de Deus. Eu vou repetir. A ingratidão cresce na expectativa de ter todos os desejos pessoais realizados. Porque você acha que você está acima dos propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero pensar com a querida igreja. Se Deus realizasse todos os seus desejos, será que você estaria realmente firme nos caminhos de Deus? Se Deus realizasse tudo que brota na sua mente, nas suas ideias, será que você ia reconhecer a grandiosa graça e bondade de Deus? Ou você já ia confiar nos seus méritos e capacidades? Se existe uma coisa que tem movimentado uma igreja ingrata no Brasil, é uma igreja que acha que pode manipular a Deus com os seus desejos. Davi recebeu dos seus companheiros uma coisa simples: água. Água que lembrava a sua infância, água que lembrava a sua história. Mas Davi não quis beber da água, ele jogou na terra. Por quê? O texto diz: o Senhor me livre de beber essa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Meus queridos, esse texto é lindo demais. Porque para Davi, a água vindo de Refidim não era água, era sangue inocente de homens de Deus. Com isso, eu e você temos que aprender que Davi nunca usou das pessoas para benefício pessoal. Deixa eu dizer uma coisa com todo carinho. Ser grato pela vida das pessoas não significa que as pessoas têm que ser nossos empregados. Há muitos filhos que dizem que são gratos pela vida dos seus pais, simplesmente porque usam seus pais. Hoje eu fiquei irado ao máximo com uma postagem que eu vi no Facebook de um cidadão que eu conheço, que foi visitar o túmulo do pai dele. E por que você ficou irado, Oswaldinho? Porque o pai desse moço era muito meu amigo. E parte do pai desse moço ter morrido foi de nervoso com esse filho. Na hora que eu vi a postagem, eu pensei dentro de mim: agora você foi visitar seu pai no cemitério. Por que você não visitou? Por que você não agiu? Por que você não fez aquilo que seu pai esperava de você?
Eu não podia dar um murro no computador, irmão. Eu ia machucar minha mão. Mas eu falei, Deus, dá consciência para esse caboclo. Dá juízo. O Senhor já levou o meu amigo, já levou o pai dele, agora faz ele acordar para a vida. Por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes tem muitos filhos que só usam dos pais. Jesus contou uma parábola. Tem muito marido que só usa da esposa, mas não é grato pela vida da esposa. Tem muitos pais que até usam da vida dos filhos, mas não são de fato gratos pela vida dos filhos. Davi aqui deixou de beber a água quando ele ainda não era rei. Porque simplesmente ele olhou para a vida dos seus amigos e falou, vocês são loucos! Eu não mereço essa disposição, esse sorriso, essa amizade de vocês. Tomar essa água é como se eu tivesse matado vocês. Pela graça de Deus, vocês morreram na mão de filisteus. Mas eu não sou digno, meus irmãos, meus amigos, que vocês morram por mim. Por isso que Davi não bebeu água. Porque ele valorizou tanto a vida desses que se arriscaram para ele, mostrando que não se usa da posição que se tem para manipular as pessoas. Tinha uma igreja de apóstolo lá em São Paulo, perto da igreja onde eu ministrava, que um dia a esposa do apóstolo chamava um grupo de mulheres e ela falava assim, eu vou para o shopping, e essas mulheres iam com ela. Aí a esposa do apóstolo entrava no shopping, entrava na loja mais cara de joias, aí ela olhava um relógio caríssimo, ela falava, ai, eu queria tanto esse relógio. Aí aquelas mulheres andando com a esposa do apóstolo tinha que fazer o quê? Comprava o relógio. Aí o apóstolo falava assim, ai, esse fim de ano, eu queria tanto passar as férias na Groenlândia. Passagem para a Groenlândia é caro para chuchu. Aí a equipe do apóstolo tinha que ir lá, ralar, para pagar a passagem para a Groenlândia, porque o bendito queria ir. Isso é manipulação, meus irmãos. Eu digo porque a gente vê muito disso no nosso meio. Hoje o pastor Zé estava olhando o meu carro, tem um adesivo de Ilhabela, né? E o meu irmão que mora em Ilhabela falou, você não tirou férias, cadê você? Eu falei, então irmão, esse ano eu entrei na igreja no meio do ano, não tem direito a férias. Você não veio para Ilhabela? Eu falei, guarda aí, velho, guarda aí, eu vou. Uma coisa é alguém te oferecer, e é bom convidar o pastor. O pastor come picanha, viu, irmãos? Pode convidar. O pastor Zé também come macarrão, a gente come de tudo. Pode convidar que a gente vai. Vai para a praia, a gente vai para... Mas uma coisa é você convidar, você oferecer. Você fala, meu pastor, vamos tocar umas ideias lá, vamos pescar junto, vamos nadar. Isso é o irmão oferecer. Outra é usar da posição. Deixa eu dizer para vocês, existe um estudo de caso que eu sei, de uma indústria multinacional no nosso país. E estava tendo uma reunião dos diretores da indústria. E de repente um dos diretores deixou cair o cafezinho dele. Na hora ele pegou um papel, um pano, buscou e começou a limpar. Aí os diretores começaram a rir dele. E aí um deles falou, rapaz, a faxineira estava ali, é só você chamar ela para limpar. Aí esse diretor falou assim, não, a faxineira é chamada aqui para limpar a sujeira da empresa. A minha sujeira eu limpo. Para resumir a história, nessa reunião de diretores, estava o vice-presidente da empresa, que no ano seguinte passou a ser diretor. Quem você acha que ele chamou para ser vice-diretor, vice-presidente da empresa? Esse diretor humilde. Você pode ser o bambambam, mas você não tem o direito de usar da vida das pessoas a seu favor. Você pode ser a última bolacha do pacote, mas você não tem o direito de humilhar ninguém pela posição que Deus te colocou. Davi era o rei daquele bando de 300 homens. O grande líder, o grande guerreiro. Os camaradas se mataram, mas quando eles voltaram com a água, ele falou, não, meus queridos, a vida de vocês vale mais do que o meu capricho. O texto mostra que Davi valorizou com dignidade, com respeito, todo esforço, toda dedicação, toda santa loucura daqueles homens. Por quê? Porque pessoas são para ser valorizadas. Pessoas são objetos do amor de Cristo Jesus. Nós não somos gratos por coisas, nós somos gratos pelas pessoas que operam as coisas.
A nossa igreja tem o hábito de cada culto que termina, agradece os músicos, porque esse pessoal chega cedo para ensaiar, ensaia durante a semana, se conversa. A gente é grato pela vida da nossa zeladora que limpa todas as cadeiras que você senta. A gente é grato pelo zelador que chega mais cedo, abre, pela diaconia que liga o ar. A gente é grato por vidas, por pessoas que merecem todo o nosso respeito e carinho. E o dia que a gente esquece de valorizar pessoas, de amar e de ser grato a Deus por elas, significa que a gente está mais encantado com a nossa posição do que pelas pessoas que lutam ao nosso lado. Davi sabia e valorizava as pessoas, porque gente grata é grata pelas vidas e ama as pessoas ao seu redor. Quando eu fui me casar com a minha esposa, eu sabia que ela não cozinhava do jeito que eu gostava. Eu já tinha morado 9 anos sozinho, eu passava minha roupa, eu lavava minha roupa, eu lavava minhas cuecas, eu passava minhas camisas chatas de passar. Eu não casei para ter empregada. E nem minha esposa casou comigo, porque eu ia fazer todos os desejos dela. Primeiro porque eu era duro de maré desse. Porque tem gente que casa para fazer o outro de empregado, ou para o outro satisfazer todos os seus desejos. Ah, e o casamento não está indo bem. Por que será? Você tem sido grato? Você tem se dedicado? Você tem a mesa toda vez que senta? Obrigado, esposa, se é ela que cozinha. Obrigado, esposo, se é ele que cozinha. Você tem ensinado seus filhos a agradecer o zelador do seu prédio, a faxineira do seu prédio, o motorista que leva eles para a escola ou traz? Porque a gente é grato por vidas que Deus ama. Por isso que Davi não bebeu água. Ele falou, eu não sou digno. A vida de vocês vale mais do que um capricho meu. E aí, queridos, deixa eu ver se eu não peguei o copo errado, hein? Isso. O pessoal da frente sabe do que eu estou dizendo. Davi pegou aquela água que trouxeram para ele e ele derramou-a como oferta ao Senhor. O verso de número 16 diz, em vez disso, em vez de beber, derramou água como oferta ao Senhor. Sabe por quê? Dentre os sacrifícios que se oferece a Deus, há um tipo de sacrifício chamado libação. Ele é feito ora com leite, ora com azeite, com óleo, ora, se a família é pobre, até com água. E Davi pega aquela água e fala, mano, ele não falou mano, tá? Sou eu que, na versão black. Ele pegou aquela água vindo dos seus queridos amigos e companheiros e falou, essa água de Refidim é boa demais, isso lembra a minha infância, isso lembra o cuidado de Deus, isso lembra a fidelidade de Deus em toda a minha vida, mas eu não sou digno de beber, e eu derramo a água, porque digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a excelência, só é Deus. Gente grata tenha consciência de que Deus é digno de toda primazia, de toda excelência, de todo esforço, de toda ousadia. Vale a pena se dedicar a Deus com tudo que somos e que temos, o melhor que sonhamos, o melhor que houver em nossa alma. Deus sempre merece algo muito superior ao que está no mais íntimo da nossa alma. Davi naquela manhã não ofereceu água, ele ofereceu a dedicação dos seus companheiros, ele ofereceu o seu sonho de infância. A água de Refidim era maravilhosa, mas tão maravilhosa, que só Deus merecia bebê-la. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para o seu coração. Pelo que você lutou em 2019? Pelo que você batalhou em 2019? O que você amou? O que você dedicou tempo? O que você dedicou esforço? O que você dedicou riscos, sacrifícios? O que você fez que qualquer um olhou e falou, velho, que loucura! Agora você é capaz de pegar isso que você fez e colocar para a honra do Senhor nosso Deus? Porque se você assim o fizer, você está demonstrando gratidão a Deus. Se você não for capaz de dedicar o melhor que aconteceu na sua vida, na sua história, na sua correria,
talvez você ainda precisa crescer em maturidade. Por que que eu digo isso? Porque gratidão pode sim ser medida. A gratidão pode ser medida por aquilo que leva você a honrar a Deus. A gratidão pode ser medida pela honra que você dá a Deus. Algo que você se dedicou, algo que você batalhou, algo que você correu riscos, algo que era muito bom, mas que só Deus merece. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiz essa pergunta para mim e para o meu coração. Pelo que eu me dedico, pelo que eu me levanto toda manhã, pelo que eu me canso, pelo que vale a pena eu correr risco, sair de casa, voltar tarde da noite. E na avaliação mais profunda do meu coração, eu vi que eu de fato luto pela minha filha, eu luto pela minha esposa, eu tenho aprendido a lutar pela igreja de Jesus nessa terra, e que vale a pena. Aí eu fiz uma avaliação e eu percebi que de fato, os melhores anos da minha juventude, eu estava no meio do povo de Deus, eu estava aprendendo Bíblia, eu estava correndo feito um maluco, amigo de Davi, me enfiando no meio de tantos adversários, para aprender a vontade de Deus. E aí eu me perguntei, será que eu faria tudo de novo por causa de Jesus Cristo? E eu falei, olha Oswaldo, eu acho que eu faria tudo de novo. Eu arrumaria as brigas que eu arrumei com meu sogro, eu abriria a mão dos convites que eu tive para pensar antes de tudo em ser pai. Valeria a pena. Mas se tudo que eu conquistei também não for para a honra de Deus, eu não sei se valeria a pena. Davi é conhecido pelos judeus e até pela revelação bíblica como um homem segundo o coração de Deus. Agora, por que ele é conhecido assim? Davi estava bem de vida, mandando e vivendo em paz no palácio. Aí ele olhou e falou, eu estou no bem bom, e a arca de Deus está lá fora. Eu vou fazer uma casa de adoração a Deus. Agora ele está fugindo, está no meio do deserto, sonhando com uma água que refresca a alma. A água vem para ele e fala, eu não mereço, mas o meu Deus merece o melhor. Meu Deus merece ser glorificado. Os meus amigos merecem conhecer a grandeza e a bondade de Deus. Você poderia dizer, Celso, pode chegar acabando? Você poderia dizer que você é realmente alguém grato, mas tão grato que gratidão se tornou sinônimo de honrar a Deus? Você pode dizer que você é grato porque gratidão se tornou na sua vida dedicar o melhor da sua vida, da sua idade, da sua força, do seu talento, da sua energia, do seu sorriso, da sua alegria para Deus? Abraão foi conhecido como amigo de Deus. O dia que Deus falou, Abraão, me dá seu filho, ele falou, está aqui, Senhor. Está aqui. Abraão, me dá sua casa, está aqui, Senhor. Me dá a sua juventude, está aqui, Senhor. Me dá a sua ansiedade, está aqui, Senhor. Me dá a sua preocupação, está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. O meu sonho, o meu risco, o meu desejo, o meu melhor. Eu espero que 2019, você tenha entendido que tudo que você vive, que tudo que você é, que o lugar onde você está, ou o lugar que você almeja alcançar, só vai valer a pena na sua vida, se for para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Nas redes sociais, tem muita gente em fim de ano falando de gratidão. Ah, eu agradeço isso, agradeço a vida. Não que você não pode agradecer. Mas quando você agradece por estar vivo, pela roupa que você veste, quando você agradece pela família que você tem, quem é o dono disso? Quem é o dono dessa gratidão? Lá fora, os humanistas não conseguem nas redes sociais agradecer a Deus. Eles só dizem gratidão. Nós aqui não. Nós aqui dizemos a quem é a gratidão.
A gratidão àquele que é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Eu estou feliz por terminar esta década falando de Jesus, pregando a palavra de Deus. Nem sempre eu fiz isso na minha vida. Você pode dedicar tudo que você tem àquele que é o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Senhor, ainda que venha aquele sonho de projeto, se não for do Senhor eu não vou. Por quê? Porque se eu vencer nesse projeto, a honra é sua. Se eu mudar para aquela casa, a honra é sua. Se 2020 for muito melhor que 2019, a honra, a glória e o ganhador dessa vitória é o Senhor e não eu. Se esse for o seu pensamento, eu posso dizer que você está no caminho da gratidão. Amado Deus e Pai, ensina-nos a ter uma gratidão exponencial, que leva a nossa vida a honrar os nossos amigos e companheiros de jornada, que leva a nossa vida a dar ao Senhor toda a honra e toda a glória por todas as alegrias. Nós somos como Davi, passageiros por essa terra. Um dia tudo que vivemos vai ter fim, as coisas boas e ruins, mas ao final de todas elas, nós queremos que o Senhor seja honrado. Nós queremos que o Senhor beba da água de Refidim. Nós queremos ser ainda aqueles meninos e meninas, filhos da Tua presença, que simplesmente souberam honrar o Senhor. Nós queremos uma nova década na Tua presença, mas onde Cristo Jesus seja honrado, onde Cristo Jesus seja exaltado, onde toda graça, todo louvor, toda alegria seja daquele que é o primeiro e o último nas nossas vidas, aquele que começou uma boa obra, aquele que faz a igreja prosperar, aquele que traz os nossos sonhos em dia, aquele que mostra que nós somos dependentes dele a cada momento. Senhor, nós queremos ser uma igreja neste século grata, mas uma gratidão tão profunda que honra o Senhor com o melhor da nossa vida, com o melhor da nossa história, com o melhor da nossa aprendizagem. Toma esta igreja em Tuas mãos, toma cada família em Tuas mãos, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança, que todos os nossos dons, talentos e capacidades venham exaltar a Tua pessoa, venham engrandecer o Teu nome, a ponto de nós sermos conhecidos como uma igreja segundo o Teu coração, uma igreja que dá o melhor, gente que vive o melhor para a Tua honra, para a Tua glória, para Teu louvor. Que o Teu nome seja honrado, que a Tua glória seja conhecida, que a Tua história marque esta cidade, marque esta geração, marcados na vida que há em Cristo Jesus, para a Tua glória e honra. Se você pode, faça dessa canção a sua oração. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és. Mais uma vez, declare isso. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro.